Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do Samsung Galaxy Buds Pro, finalmente. E já deixe seu like, se estiver curtindo muito o trabalho, se inscreva no canal. E a Samsung definitivamente é uma daquelas empresas que dispensa apresentações, sendo hoje uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, provavelmente conhecida aí de todos vocês, mas calhou desse grande conglomerado lá para 2016 comprar o grupo Harman, que é um grupo de empresas, majoritariamente de empresas de áudio, colocando algumas marcas famosas ali de áudio sob sua tutela, dentre elas a austríaca AKG, prestigiada pra caramba ali no universo do áudio, tanto por seus excelentes microfones, quanto por seus fones de ouvido, que são muito difundidos aí no universo de áudio profissional. A Samsung acabou utilizando desse nome e desse know-how para tunar alguns dos fones da sua linha, e o Galaxy Buds Pro é um deles. Os Buds Pro podem ser encontrados ali por cerca de R$700 hoje no Brasil, mas não é raro consegui-los por volta de R$400 numa boa promoção, inclusive esse meu eu comprei por volta disso. Eles são fones intra-auriculares do tipo TWS, ou seja, não há fios conectando o lado esquerdo ao lado direito, e diferentemente da maioria, eles trazem uma configuração que é um pouquinho comum, com dois falantes dinâmicos por lado, né? Normalmente você tem um dinâmico só por lado, ou às vezes uma armadura balanceada com um dinâmico. Aqui você tem dois dinâmicos por lado, um para frequências mais baixas, maiorzinho, e outro menorzinho para frequências mais altas. Além disso, ele tem o famoso cancelamento de ruídos ativo, ANC, que reduz os ruídos ambientes em tempo real, usando um avançado sistema ali de processamento de sinais, e eu gostei muito do que vem aqui no Buds Pro. E o que eu mais gostei nele é que ele tem realmente um ANC excepcional, me surpreendeu e é o melhor ANC que eu já testei, eu vou mostrar mais na frente. A conectividade dele é muito inteligente, ele tem diversos recursos de conectividade muito bons e muito práticos de usar. Ele tem um bom controle touch, ele é bem responsivo aqui, você consegue achar fácil o botão e ele tem um feedback audível, o que é muito legal também. Ele tem um ótimo nível de acabamento e construção. Tá bem legal, ele é bem feitinho, não tem rebarba, sabe? O acabamento é bem legal, é um produto de alto nível. Ele tem um excelente microfone, eu também vou mostrar para vocês lá na frente. Ele tem também uma excepcional proteção contra a água, que é IPX7, ele suporta até submersão. Eu não vou testar aqui, mas a Samsung afirma que ele aguenta. Ele tem diversas funções bem úteis e interessantes, como a detecção de fala e o som 3D, que eu também vou falar mais na frente. E o que eu menos gostei é que ele tem um jogo de ponteiras muito limitado, sendo que é difícil encontrar ali ponteiras no mercado compatíveis com o bocal dele, então, assim, não é o melhor dos mundos nesse quesito. O ajuste dele também pode não ser muito firme para muitas orelhas, já vi muita gente reclamando, ele realmente tem um formato que não tem muitos pontos de apoio, então ele acaba ficando um pouquinho solto. A autonomia da bateria dele poderia ser melhor, inclusive o Buds Plus, se não me engano, traz uma bateria bem superior do Buds Pro. Ele podia ter uma equalização mais versátil, que acho que agradaria mais usuários mais avançados. Quem viu o unboxing do Galaxy Buds Pro sabe que ele vem nessa caixinha aqui super resumida, né? Tem um unboxing bem simples, aqui dentro a gente tem manuais e um guia rápido de como é que coloca eles no ouvido. Vem envolto nessa capinha aqui, e dentro dessa caixinha, mini caixinha aqui, tem as ponteiras, né? O joguinho com os outros dois pares extra de ponteiras. Aqui nessa caixinha a gente tem um cabo USB-C que é de muito boa qualidade, tá? Nem tirei ele da caixa, mas está aí, é um cabo USB-C bem semelhante ao que vem nos celulares Samsung, aí da linha Galaxy. E aqui a gente tem os fones que vem nessa case, que eu achei excelente o tamanho. Então cabe no bolso aqui muito tranquilamente, não tem quina que pode incomodar enquanto está no bolso, né? Ou que possa machucar em algum lugar. Então é bacana, o plástico é de boa qualidade também, bem sólido, né? Não é assim, não é nada demais, mas não é nada de menos. Aqui embaixo tem um LED que indica a bateria dele, se você estiver carregando, ele fica vermelho e verde quando termina de carregar, e se não me engano, quando a bateria está abaixo de 20%, eu acho, ou 10% no case, ela fica vermelha. E aqui dentro a gente tem os fones, então vocês veem que eles são muito bem acomodados na case. Aqui também tem outro LED que indica a carga dos fones, e aqui a gente tem eles, tá? Eu achei eles muito bem feitos, eles têm um formato aí um pouco, assim, não usual, mas eu acho que para mim ficou muito bom. Eles servem muito bem, né, ficam firmes e tal na minha orelha, mas eu sei que muita gente tem problema com o fit dele, porque ele não tem muitos pontos de apoio na cartilagem da orelha, então ele pode ficar soltando, pode ficar saindo, e as ponteiras nele são um problema, porque ele vem só com tamanho pequeno, médio e grande, só que o grande dele é mais ou menos o tamanho de um médio regular. Então quem tem o canal auditivo mais aberto, que usa ponteira L ou XL, possivelmente não vai ter um ajuste legal com ele, vai ter que comprar ponteiras aí de outra marca. Eu sei que tem uma marca, acho que é a Asla, que vende ponteiras para o Galaxy que tem outros tamanhos. Então fica essa ressalva, e o bocal dele não é convencional, então não é qualquer ponteira que vai servir aqui, né? Ele tem essas ponteiras aqui com
esse encaixezinho especial aqui que é bem mais raso. Então se você colocar uma ponteira diferente, possivelmente não vai servir, tá? Fica essa ressalva, mas assim, ele é muito bem feito, o controle de touch dele é aqui, super levinho, e para mim encaixou muito bem e me parece que vai ser um negócio que vai durar bastante tempo. As especificações técnicas dele, vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre, e o que dá para destacar é que ele traz 2 falantes dinâmicos por lado, um de 11mm e um de 6,5, que é bem diferente aí do usual em fones TWS. A duração da bateria dele é de até 5 horas nos fones, mais 13 horas no estojo, o que é pouco, eu acho que está um pouquinho aquém da concorrência. Ele tem resistência à água IPX7, suporta até 1,5 m de submersão por 30 minutos, mas eu não arriscaria. E ele traz como codecs Bluetooth, além dos clássicos AC e SBC, o Scalable, que é proprietário da Samsung. Ele é semelhante a um aptX adaptativo que tem nos demais dispositivos, mas infelizmente funciona somente em dispositivos Samsung. E ele tem suporte a carregamento tanto USB-C quanto wireless, o que dá uma boa versatilidade para o produto. Ergonomicamente falando, apesar de serem bem pequenininhos ali, aparentemente bem confortáveis, os Buds Pro podem não ter o melhor ajuste para todos, porque ele possui poucos pontos de apoio, então essas cartilagens aqui, ele não se apoia muito bem nelas, igual muitos TWS mais firmes, e dependem fortemente do ajuste da ponteira no seu canal auditivo e, claro, do formato da orelha do usuário. Orelhas menores provavelmente vão apoiar ele mais. Além disso, as ponteiras dele vêm em tamanhos menores que os convencionais de mercado. Por exemplo, as ponteiras grandes do Buds Pro aqui equivalem a ponteiras médias de uma marca comum, tipo uma SpinFit lá, ou aquelas ponteiras clássicas da KZ. E não contente com isso, as ponteiras que possam servir no Galaxy Pro não são tão fáceis de encontrar assim, porque as convencionais não servem nele. Ele tem um bocal ali com um ressaltozinho e é muito curto, então ele precisa de ponteiras específicas para ele. E para vocês verem que esse é um problema bem recorrente, basta dar uma ida lá no site da Samsung, que tem uma pancada de reclamação basicamente com relação a ergonomia desse fone. Mas apesar disso, eles felizmente serviram muitíssimo bem para mim, com um ajuste super firme, super confortável, uma vedação passiva também muito legal. E além disso, a case dele é extremamente conveniente e pequena, facinho de carregar ele na mochila, no bolso, né? Ele é bem redondinha, não incomoda quando está dentro do bolso. Só tem um porém que ela pode escorregar um pouco, ela é meio, a construção dela é um pouquinho escorregadinha, né? Muito arredondadinha, então dependendo pode escorregar da sua mão com uma certa facilidade. Minha experiência de uso com o Buds Pro foi realmente muito boa desde o início, seja pela conectividade, que é excepcional, seja pela estabilidade do sinal Bluetooth. Ele é um fone que eu coloco, largo o celular em qualquer lugar da casa, saio andando por aí e o sinal não corta, nem pica, nem nada disso. Então, começando pelo que eu mais curti, que é a conectividade, que realmente é excepcional, sobretudo para aparelhos Samsung. Eu uso hoje um celular da Samsung, então para mim foi ótimo. Então, uma vez pareado, basta se abrir a case novamente, que ele já conecta com o smartphone ali, que mostra imediatamente na tela os níveis da bateria e do case, a bateria dos fones, né, de cada fone individualmente, inclusive. E ainda, se você quiser tirar somente um dos lados para usar, você tira um dos lados do fone, coloca. Não precisa ficar fazendo aquelas coisas de tipo disparear, parear um lado, parear outro lado, colocar no case, tirar de volta, fazendo aquele voodoo para poder conectar somente um lado dos fones. É só abrir a case, tirar o que você quiser, colocar e sair usando. Além disso, é muito fácil trocar a conexão de equipamento para outro com apenas um clique ou toque na tela, desde que previamente emparelhado. Então eu tenho ele aqui emparelhado no meu PC, no meu tablet, no meu celular, eu troco de um para outro só com um clique. Então para mim isso é muito conveniente, porque às vezes você está numa reunião do Teams, aí você sai da reunião, você quer conectar no celular para ouvir música, etc, ou uma ligação, ele faz isso muito bem. Além disso, ele tem um sistema de priorização muito interessante entre dispositivos conectados na mesma Samsung Account. Então, tipo assim, se você tem um tablet e um celular da Samsung, os dois com a mesma Samsung Account, claro, e o fone estiver previamente conectado em um deles, vamos supor que você está lá no tablet usando para alguma coisa, né, conectado no tablet, de repente seu celular toca, o fone já troca a conexão para o seu celular, né, ele pensa assim, a prioridade aqui é uma ligação, então ele troca automaticamente para o celular para você atender a ligação e depois quando você termina ele volta para o tablet. É muito interessante, mas infelizmente só compatível com dispositivos Samsung. E ele também tem uma excelente sinergia para quem utiliza assistente lá da Samsung, a Bixby, bastante chamá-la pelos fones que sem precisar pegar nada, né, totalmente hands-free, ela te atende e executa alguma função ali ou alguma coisa previamente programada. E uma outra função muito interessante é a Smart Things Find, que você encontra os fones perdidos e caso eles estejam desconectados, ele mostra no celular para você a última localização dos fones. Isso aí pode salvar demais aquelas pessoas mais distraídas, né? Esquece o fone no armário da academia, sei lá, esquece na mesa do trabalho. Isso pode ser muito legal para não te deixar doido atrás do fone. Já a bateria dele não é das melhores. Ela dura mais ou menos ali de 4 a 5 horas com o noise cancelling ligado, o que não daria conta, por exemplo, de uma viagem mais longa, né? Um dia inteiro ali entre música, home office, por exemplo, né? Pessoa que fica 8 horas no computador e às vezes troca para o celular, ouve um pouco de música e tal. Ele não vai durar o dia todo de trabalho. O
controle touch dele também é muito bom, muito responsivo e ele gera um feedback audível a cada toque, o que eu particularmente gosto porque ele te informa se deu certo ou não, né? Tem fone que você encosta e não sabe o que aconteceu. Se você der um toque nele, ele te dá um bipzinho, se você der 2 toques, dá 2 bips, então eu acho isso muito conveniente, né? E se você alterar o volume também, ele dá 2 bips, mas é um bip, uma tonalidade diferente de bip, então é muito legal porque você sabe que deu certo aqui o comando ou não deu certo. Mas apesar desse controle de touch não ser muito personalizável, é possível fazer tudo somente com o que ele tem pré-programado lá. Você consegue alterar volume, você consegue chamar assistente, você consegue mudar de track, você consegue dar play, pause, atender telefone. E ele tem uma função experimental muito legal que é alterar o volume dando 2 toquinhos na bordinha do fone. Não é no centro, né, no controle central, mas na borda dele. E isso funcionou muito legal e eu descobri sem querer que se você encostar 2 vezes na orelha, a sua orelha meio que toca ali bem na borda do fone, no lugar certo que tem que tocar, e acaba alterando o volume. Então eu achei muito melhor. Você dá um toquinho na orelha assim, ele altera o volume. Quem tiver aí faz o teste e escreve aqui nos comentários se deu certo. E acho que o que mais me surpreendeu positivamente aqui nesse fone foi o cancelamento de ruídos ativo dele, que realmente trabalha muito bem e assim, arrisco dizer que hoje é o melhor ANC no TWS de fone que eu já testei, superando inclusive o da Sony, que até então era o melhor para mim, era assim, o benchmark do cancelamento de ruído. E ele atua muito bem em ruídos abaixo ali de 800 Hz, reduzindo em até 35 dB esses ruídos. E eu comprovei essa ótima atenuação medindo aqui, como vocês podem ver aí na tela, né? Tem um teste aí agora que eu fiz. Esse gráfico mostra a região de atenuação do noise cancelling com ruído rosa, que pega ali o espectro completo. Então, quando eu ligo o noise cancelling, essa curva cai ali abaixo dos 800 Hz, isso é o noise cancelling atuando diretamente no ruído rosa. E o efeito de som ambiente dele, que na prática é o inverso do cancelamento de ruídos, ele funciona muito bem e amplifica principalmente ali vozes e barulhos mais estridentes, e tem um efeito interessante, inclusive inteligente dele, que quando esse modo está ativo e rola algum barulho súbito, assim, tipo, sei lá, cai uma coisa pesada no chão e faz um barulhão, o Buds Pro ele parece que desativa isso por um momento, então esse barulho ele abafa na hora quando você está ali com o ruído ambiente ativo. E isso é bem legal porque evita que o fone amplifique também um barulho súbito que venha incomodar. Então eu gostei dessa aplicação inteligente que a Samsung fez dessa parte. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que atua o ANC do Buds Pro e eu recomendo que ouçam essa parte de fones de ouvido que vocês vão ter uma percepção melhor de como que ele atua num ruído rosa. O aplicativo do Buds Pro da Samsung é bem interessante porque ele é relativamente leve, faz parte aí do ecossistema Samsung, né? Aqui você pode controlar direto o cancelamento de ruído, se você quer desativar, se você quer som ambiente, os níveis de som ambiente que você quer. É legal, dá para configurar aqui relativamente bastante coisa. Você pode ter um cancelamento de ruído alto ou baixo, tipo se você estiver andando na rua, por exemplo. Aqui é o modo de detecção de voz. É interessante também quando você fala, ele automaticamente pausa a música e ativa o som ambiente para você escutar outra pessoa, né? Depois ele volta ao normal. Às vezes incomoda um pouco que você fala alguma coisa e tal, às vezes canta algum trecho de uma música e ele pausa. Só isso que eu não gostei, mas no mais funciona muito bem. O esquema de bloquear toques, então às vezes você quer bloquear porque você está ajustando ele no ouvido e tal, para o touch não detectar nada. E aí aqui você tem a liberdade de alterar o que manter pressionado o botão de toque faz. Então você pode alternar no cancelamento de ruído, né, e os assistentes aqui, mexer no volume e Spotify. Só que o esquema de mexer no volume não precisa, porque quando você vai para a configuração de fones de ouvido, você tem aqui o esquema dos labs, que é coisa experimental, se não me engano, que é o esquema de tocar na borda do fone de ouvido. Ele tem até um tutorialzinho aqui que você toca na bordinha e ele funciona. Isso funciona também se você encostar 2 vezes na sua orelha. A própria orelha encosta na borda, a pele da orelha encosta na borda do fone e faz esse serviço e funciona muito bem, tá? Dificilmente falhou comigo. O que pode acontecer é de, às vezes, sem querer, você mexer demais e aí sua orelha encosta na bordinha do fone de ouvido e faz com que ele altere o volume, mas aí você volta atrás. Tá tudo certo. E o modo de jogo que eu ativei, mas eu não vi diferença na prática. E aqui você pode optar por ele ler as notificações em voz alta, você pode escolher o tipo de notificação aqui. Eu não acho muito legal que ele pausa a música e te notifica qualquer coisinha que chegar, então não é muito legal, não achei muito interessante não. Tem ativação por voz usando a Bixby, que é assistente de voz da Samsung. O esquema de áudio 360 é interessante, funciona principalmente para vídeo. Quando você está vendo algum vídeo, tipo você olha para o lado e o som parece que está vindo, que continua vindo da mesma fonte que estava antes. Funciona parecido com o esquema do Audiz Mobius, que eu já avaliei aqui no canal.
E aqui a gente tem também usar som ambiente durante chamadas. Então, quando você está durante uma chamada, ele ativa o som ambiente para você escutar a sua própria voz, inclusive. O esquema de acessibilidade é interessante, você pode alternar entre o balanço esquerda e direita aí. Muitos fones você tem que fazer isso direto no sistema do Android, um pouquinho mais chato. Aqui você já dentro do próprio aplicativo pode fazer. Agora eu estou falando para vocês diretamente do microfone do Samsung Galaxy Buds Pro. Eu não vou tratar esse som, está sendo gravado direto no meu celular. Eu vou jogar no vídeo, na edição, direto para vocês sem tratamento. E eu vou testar ele aqui em 3 situações diferentes que esse fone pode ser usado para conversas telefônicas. O primeiro é um barulho de restaurante com som de burburinho, som de crianças chorando no fundo, talher batendo, gente conversando, em volumes mais ou menos realistas, para a gente ver como é que minha voz se sobressai a esse ruído ambiente. A segunda ocasião que pode ser ruído voz, a gente pode ter muito som de DVD, né, que a gente pode ter para colocar minha voz na frente de barulho. E por fim, um ruído de turbina de avião, que se assemelha muito a barulho de motor de um ônibus, um ventilador, ar-condicionado. E aí a gente vai ver, normalmente essa situação, os microfones se dão bem, resolvem bem esse ruído e deixam a voz sobrepor. Bora então falar sobre o som dele, que é o mais importante. Aí quem viu o meu vídeo de unboxing do Buds Pro percebeu que eu fiquei um pouco impressionado com o fato de ele entregar uma quantidade muito boa de agudos, de forma completamente inesperada, e algo que é basicamente incomum em fones Bluetooth, sobretudo os TWS. Eles costumam ter ali agudos mais velados ou mal reproduzidos. Então, começando a falar da maneira como ele entrega esses agudos, e de fato ele tem uma boa quantidade de brilho ali, tem uma claridade muito legal e mostra também principalmente uma boa extensão, o que é mais raro ainda. E isso acaba trazendo ali uma percepção de haver ar entre os instrumentos, sabe? Você tem aquela sensação realmente de arejamento. E é algo que também traz uma percepção de altura no palco sonoro. As coisas não são chapadas, sabe? Não ficam muito comprimidas com ele, elas têm uma abertura legal. Então, você toma como exemplo ali a gravação de Storms Around the Ocean, da Amber Rubarth. E essa gravação ela é binaural, então ela é feita usando aquelas cabeças artificiais, né? Tem uma cabeça artificial com 2 ouvidos artificiais, com um microfone em cada ouvido, e os músicos ali tocando em frente desse sistema todo, como se fosse você, um espectador, em frente daqueles músicos. E o Buds Pro nessa gravação mostra realmente um palco muito bom, muito arejado, amplo, e com detalhamento que é muito decente para um TWS, me impressionou. Por outro lado, tem vezes ali que esses agudos são um pouquinho artificiais, como se aquele som não fosse muito realista, sabe? Não fosse muito natural. E isso fica evidente quando você coloca, por exemplo, música de rock ou metal que tenham maior atividade de pratos de bateria, eles acabam soando ali meio sem corpo, sabe? Com timbre de prato meio pouco realista. É um timbre que você fala, esse timbre tá esquisito demais, meio fininho, sabe? Não é uma coisa que chega a incomodar, mas às vezes é bem perceptível, principalmente para mim, que estou sempre testando diversos tipos de fone. E algo que também me surpreendeu muito positivamente na sonoridade do Buds Pro é o posicionamento espacial dos instrumentos. Ele tem uma percepção bem legal de palco sonoro, ele consegue se expandir bem para fora da cabeça, e é um som que efetivamente é capaz de mostrar a sensação de profundidade, o que é bem raro, não é para qualquer fone, principalmente no TWS. E uma música que ele mostra isso muito bem, né, que é uma mixagem também muito interessante, é a The Chain, do Fleetwood Mac, que tem um panorama ali muito legal, muito bem distribuído de vozes, né? Os instrumentos ficam muito bem distribuídos no espaço, com uma boa percepção de profundidade, sobretudo. Os graves do Buds Pro são um pouquinho para frente, mas eles não têm a última palavra em extensão, que é aquela sensação de chão, de ter graves mais cavernosos, mas eles atendem muito bem, principalmente sendo um fone Bluetooth. Por outro lado, eu achei que ele tem uma apresentação bem seca, apesar desses graves mais para frente, que se destacam de outros TWS que eu já testei. Não são graves que empolgam, tá? Eles são um pouquinho para frente, mas não empolgam, sobretudo para quem está esperando graves mais cheios ali, mais presentes, como muitos fones aí, QCY, JBL, por exemplo, que dão aquela energizada boa na corrida, musculação, né? Também acho que tem seu lugar. O Buds Pro, apesar de ter o graves um pouquinho para frente, eles não são tão brutais igual desses outros. Os seus médios tendem a ter pouco corpo, com instrumentos como violões, guitarras ali soando um pouquinho mais magrinhos do que eu esperava, mas eles no final das contas têm uma boa abertura e tendem a ser mostrado com boa nitidez e uma claridade também bem legal. E sinceramente, a textura desses médios aqui é bem acima da média para um TWS e vai ser muito interessante para quem curte médios mais texturizados. E é possível também aplicar alguns perfis de equalização pré-programados que tem lá no app, que alteram o som e tal, mas ele não oferece, não é muito versátil, não oferece a opção de personalizar, tem poucas opções de equalizações ali, o que eu acho uma grande limitação, principalmente para usuários mais avançados. E por fim, a sua função de áudio 360, que é bem interessante, porém ela funciona somente em dispositivos Samsung, até onde eu sei, né? Eu acho que talvez um dia a Samsung possa estender essa compatibilidade para outros dispositivos futuramente, mas não dá para saber. E essa função é muito legal, que ela atua muito bem em vídeos e ela tem uma ampla compatibilidade com diversos aplicativos ali, tipo YouTube,
YouTube, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, né, dentre os que eu testei aqui, entre outros. E o efeito dele é muito interessante porque ele traz uma sensação maior de espacialidade e acaba aliando isso a um efeito de head tracking, que é quando você vira a cabeça, ele altera a nossa percepção do lugar que vem os sons. Então, se você tem uma pessoa falando aqui num filme, né, e se você vai virando a cabeça, é como se essa voz fosse vindo para cá, entendeu? Para simular que você está realmente mexendo a cabeça dentro daquele ambiente. Eu achei uma função muito interessante para muitos casos. Fica legal, tem hora que fica estranho, mas tem muita coisa que fica bem legal nele. E para música eu não vi diferença, eu acho que ele não atua em músicas. Como comparação, eu pude compará-lo lado a lado com o Sony WF-1000XM4 e eu fiz esse comparativo lá no vídeo do Sony, vou deixar linkado aqui no card, quem quiser é só clicar e conferir lá na parte de comparações. Bora então para a conclusão, o Buds Pro é um fone que alia muitas qualidades no dispositivo só. E para quem, como eu, tem um dispositivo da Samsung, acaba se beneficiando muito da sinergia que ele traz entre dispositivos desse mesmo ecossistema. A sua sonoridade é bem legal no geral e apesar de não ser muito enérgico ou muito empolgante como muitos TWS do mercado, até mais baratinhos, ela oferece certas qualidades, como uma excelente especialidade, que não é encontrada em qualquer fone, agudos que se destacam muito entre outros TWS, e o ANC dele de fato é excepcional e o torna super conveniente para usar nos mais diversos ambientes ruidosos, sendo hoje, para mim, o melhor cancelamento de ruídos que eu já testei num TWS. Mas, como nem tudo são flores, ele é claro, tem alguns defeitos também, né? Como a bateria, por exemplo, que é somente ok, ela não dura muito, eu esperava uma duração melhor para um fone desse patamar, e a falta de uma equalização personalizada. Mas no fim, assim, para o meu uso, o conjunto da obra é muito bom, pelas qualidades todas e a conveniência que ele tem, que acabam superando em muito os outros defeitos que eu falei aqui. E hoje, para mim, o Buds Pro é aquele fone que se tornou indispensável. Ele está sempre comigo, sempre está ou nos ouvidos, ou está no bolso da calça, ou está na mochila, ou está comigo na academia, ou estou correndo com ele, né, quando eu vou para o trabalho ou volto do trabalho. Então, assim, nas mais diversas situações do dia a dia, ele se tornou meu TWS favorito e, sem dúvida, é uma grande recomendação aqui do canal, principalmente para quem tem dispositivo Samsung. Eu acho que ele acaba completando ali o ecossistema Samsung e fica muito conveniente para quem usa. Tá legal, pessoal? Essa foi a minha visão sobre o Galaxy Buds Pro. Quem curtiu, deixa aquele joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!